Boa tarde, galerinha do quinto ano. Hoje nós vamos assistir o vídeo da nossa revisão de português para nossa avaliação de segunda-feira, tá bom? Então vamos começar com os tipos de sujeito. Sujeito é aquele que faz a ação, tá bom? Então a gente primeiro precisa saber quem fez a ação para a gente descobrir se é sujeito simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. Por exemplo, Ana correu na mata. Aí você pergunta, quem? Sempre pergunta para o verbo é correu, né? Então, quem correu na mata? Ana. Quantas pessoas tem aqui nesse sujeito? Uma pessoa. Sempre que for uma pessoa e tiver escrita na frase, é sujeito simples. Por exemplo, eles foram embora. Quem foram embora? Eles. Ó, eles. Tá bom que eles são várias pessoas, mas é um só. Você levanta um dedinho só. Quem for embora, eles. E tá escrito na frase. Se tá escrito na frase e é um sujeito só, é sujeito simples. Não confunda, porque o eles, quando não tá escrito na frase, é indeterminado. Se eu tivesse só colocado foram embora, quem foram embora? Você já sabia, já dá para saber que são eles que foram embora. Mas não tá escrito eles, mas você sabe. Então a gente fala que é indeterminado. Mas se tiver escrito na frase, vai ser simples, tá bom? Agora, Ana e Bia são amigas. Verbo aqui, ó, são. Quem são amigas? Ana e Bia. São duas pessoas, Ana e Bia. Duas ou mais, a gente fala que é sujeito composto, tá bom? Então, uma pessoa, e tem que estar escrita na frase, simples. Duas ou mais, Ana, Bia e Júlia são amigas. Já são três. Duas ou mais. Sujeito composto. Vamos agora para o sujeito oculto. É quando você sabe quem é, mas ele está escondidinho. E só pode ser eu, tu, ele, nós, vós. O eles não pode. Lembra que o eles é indeterminado. Comi bolo. Sumiu da escola. Abriram a porta. Então, S aqui maiúsculo. Então, vamos lá. Comi bolo. Comi. Pelo final do verbo, tu já sabe o sujeito. Ó. Quem é que comi? Eu comi. Eu comi. Você sabe que tá aqui, ó, escondidinho. Se tá escondido e é o eu, é oculto. Sumiu da escola. Quem sumiu? Pela conjugação, ó, ela sumiu ou ele sumiu. Tá escondidinho, não tá escrito na frase. Então, ele e eu, tudo oculto. Agora, abriram a porta. Olha o finalzinho. Quando tiver esse RAM e até o RAO, a gente já vai prestar mais atenção. Quem é que abriram a porta? Eu abriram? Não. Ele abriram? Não. Nós abriram? Não. Então é eles abriram. Então é eles. E estava escondido também, não estava escrito na frase. Então, toda vez que for eles e tiver escondido na frase, vai ser indeterminado, tá bom? Não esqueça. E outra
Outro exemplo para ser indeterminado é quando tiver o pedacinho SE. Precisa ser de empregados. Ó, teve esse pedacinho e esse verbo aqui não tá no plural, não pode ser precisam ser, é sempre no singular. Então, precisa ser de empregados, precisa-se de empacotadores, necessita ser de médicos. Então, teve esse pedacinho do SE ou o eles está escondidinho. Na verdade, o indeterminado sempre vai começar com um verbo. Abriram, pegaram, subiram, ou no futuro, né? Subirão as escadas. Quem subirão as escadas? Eles. Então, sempre quando for eles, ou tiver esse pedacinho do SE, indeterminado. O resto, eu, tu, ele, nós, vós, quando tiver escondidinho, é oculto, tá bom? Se eu tivesse escrito, comemos o bolo. Quem comemos? Eu comemos? Tá errado. Nós comemos. Tava escondidinho, é o nós, então é oculto. Falta o último, que é o fenômeno da natureza. Vamos lá. Ventou bastante. Fenômeno da natureza é a ação de ventar, tá bom? Não confunda se tiver numa frase assim, o vento está forte. Quem está forte? O vento. Isso é simples, tá bom? Agora, isso aqui é uma ação de ventar. Ventou bastante. Não tem sujeito, ele é inexistente, tá bom? É fenômeno da natureza. Se indicar tempo cronológico, também é inexistente. Tipo, são 10 horas da manhã. Da manhã. Tá indicando o tempo cronológico, tá bom? Então, inexistente. Faz 5 anos que não o vejo. Tá indicando o tempo cronológico, então também é inexistente. Relampejou bastante, choveu muito, nevou demais. Tudo que for fenômeno da natureza, indicar tempo cronológico, o verbo haver, tipo, há pessoas no mar. Esse há é do verbo haver. Existem pessoas no mar. Então, tem o verbo haver, também é inexistente. Não tem sujeito, tá bom? Então, saindo do sujeito, vamos para predicado. Tipo de predicado: verbal, nominal ou verbo nominal. Deixa eu pensar numa aqui. Ana correu na mata. Vamos lá. Ana correu. Você tem que achar o verbo. Correu é o verbo. Esse verbo correu indica ação ou não? É um verbo sem movimento. Indicação. Então, ele já pode ser chamado de predicado verbal. Agora, a gente tem que ver se depois desse predicado verbal, se tem alguma coisa dizendo como que ele praticou essa ação. Como que ele correu? Tá falando aqui? Não, só tá falando que ele correu na mata. Então, quando eu só tô falando sobre uma ação, é só predicado verbal. Se eu estivesse falando como que ele fez essa ação, seria predicado verbo nominal, que a gente vai ver agora. Então, só tá falando que ele fez uma ação. Então, predicado verbal. Se eu falasse, Ana correu alegre. Correu é o verbo. É um verbo forte? É um verbo forte que indica movimento. Então, é verbal. Mas depois tá falando como que ela correu. O estado alegre. Então, a gente fala que é um predicado verbo nominal. Tá bom? Outra coisa, ela dançou feliz. Dançou é um verbo que indica ação. E depois está falando como que ela dançou.
feliz. Verbo nominal. Se eu tivesse só falado, ela dançou com o amigo, tá bom? Só tá falando que ela dançou. Então, era só verbal. Não tá dizendo como que ela dançou. Então, sempre que tiver o verbo e o estado, né? Como que ele praticou aquela ação, vai ser verbo nominal. Agora, Ana está feliz. Qual é o verbo? Está. Verbo está, ele indica ação, indica movimento? Não. Ele está feliz, indica só um estado. Então, quando é um verbo que não indica movimento, indica só um estado, a gente fala que é predicado nominal, tá bom? Viu a frase? Achou o verbo e esse verbo não indica movimento, não. Indica estado, tá indicando um verbo meio parado. Então, nominal e acabou o assunto. Escreve lá, predicado nominal, tá bom? Outra coisa que também é nominal. Ana é linda. Esse é um verbo. Então, não indica ação. Então, é um predicado nominal. Tudo que tiver, ela é bonita, o sol é amarelo. Predicado nominal. O verbo é não indica movimento. Ana parece triste. O verbo parece. Parece não indica ação, né? E o triste já está falando que é um estado. Então, é um verbo que não indica ação, um verbo parado, né? Digamos assim. Então, predicado nominal. Então, toda vez que você for falar sobre o predicado, tem que achar primeiramente o verbo, que é aquela palavra que indica ação ou estado, tá bom? Achou o verbo, ele é um verbo de movimento verbal. Depois dele, veio alguma coisa dizendo como que eu fiz essa ação? Não, então é só verbal. Ah, veio sim, veio dizendo como que ele correu, rápido, correu, feliz. Então é predicado, verbo nominal. Agora, achei o verbo, ele não indica movimento, é o verbo ser, né? Estar, permanecer, não indicação nenhuma, parece um verbo paradinho. Então, predicado nominal, tá bom? O macete de tudo é você achar o verbo, tá bom? Não pode achar que mata é o verbo. Não, é mata lá na mata lá que a gente mata do Jericinó, tá bom? Tem que achar o verbo certo. Alegre, alegre é o verbo, não é, tá? Tem que achar o verbo certo. Então, falamos sobre sujeito, predicado. Então, agora nós vamos falar sobre objeto. Objeto direto, indireto ou os dois juntos. Júlia comeu o bolo. Você lê a frase e para no verbo. Júlia comeu. Comeu o quê? O bolo. É a minha resposta do meu o quê. Então, toda vez que eu falar o quê, a sua resposta vai ser um objeto direto. E na minha resposta não tem uma preposição. Porque se tiver preposição, né, o de, o para, o com, é objeto indireto. Quando não tem preposição, é o objeto direto. E o que já vai indicar que é um objeto direto, tá bom? Então, vamos lá. Júlia viajou com Ana. Júlia viajou com Ana. Júlia viajou. Para no verbo. Ué, viajou com quem? Com Ana. Esse com, nós já estudamos, ele é uma preposição, né? Com, a com crase, o de. Então, se tem uma preposição na minha resposta, ele é um objeto indireto. E eu também já fiz uma pergunta diferente. Eu falei, viajou com quem? Não falei o quê. Então, ó, comeu o quê? Viajou com quem? Isso aqui é um objeto direto, este aqui é um objeto indireto, porque isso é uma preposição, tá?
Então, leia para no verbo. Então, perguntou o quê? Objeto direto. Perguntou com quem, para quem, de quem, vai sempre sua resposta vir com uma preposição. Com Ana, comprei uma porta de ferro, né? Comprei uma porta de quê? De ferro. Então, esse de também é uma preposição, seria objeto indireto também. Júlia escreveu uma carta para sua mãe. Para no verbo. Escreveu. Júlia escreveu. Escreveu o quê? Uma carta. Agora, para quem? Para sua mãe. Quando a gente tem duas perguntas, tem duas respostas. A primeira, como a gente perguntou o que e não tem preposição, é o nosso objeto direto. A minha segunda pergunta, que eu perguntei para quem e tem uma preposição, o para é preposição, é o nosso objeto indireto. Então, essa frase aqui, ela é uma frase que tem os dois, objeto direto e indireto. E você pode perceber que as frases que têm os dois objetos normalmente são maiores, né? Ana escreveu uma carta para alguém, entendeu? Juliana fez uma ligação para sua mãe. Ela fez o quê? Uma ligação. Para quem? Para sua mãe. Então, objeto direto e indireto, tá bom? Então, falou, perguntou o que para o seu verbo. Sua resposta é um objeto direto que não vai ter preposição. Com quem, para quem, de que, vai ser seu objeto indireto e sempre vai vir com uma preposição, tá bom? Então, agora a gente fala dos verbos, tá bom? O verbo, quando você lê a frase para no verbo e ele precisa de mais alguma coisa para você entender essa frase, a gente chama de verbo transitivo. Deixa eu apagar essa parte aqui, ó. Apagar aqui, ó. Então, Júlia comeu. Quem come, come alguma coisa. Júlia comeu o quê? Então, ele já é um verbo transitivo, porque eu preciso de um complemento para eu entender a frase. Júlia comeu o bolo. Já que o meu o bolo é um objeto direto, então aqui vai ser um verbo transitivo direto, porque ele tem um verbo, né, que precisa de complemento e possui um objeto direto, porque eu perguntei o quê? Então, seria verbo transitivo direto. Isso eu estou classificando o verbo, tá bom? Não o objeto. O objeto seria objeto direto. Agora, se eu escrevesse assim, a flor floresceu ontem. Vou ler até o verbo. A flor floresceu. Preciso falar mais alguma coisa para entender a frase? Não, já entendi. A flor floresceu. Não preciso falar que ela floresceu ontem ou floresceu de manhã para eu entender a frase. Então, quando eu leio a frase até o verbo e não preciso do resto para entender, para ter um sentido a frase, ele não precisa de complemento, a gente fala que é um verbo intransitivo, tá bom? Então, lê a frase para no verbo. Já entendi. Então, verbo intransitivo. Juliana correu na mata. Juliana correu. Tudo bem. Correu na mata. Não preciso nem falar mais nada. Se eu falasse só Juliana correu, de repente você já entenderia a frase. Não precisa falar onde que ela correu. Entendeu? Deixa eu ver mais. Com indireto. Verbo transitivo indireto. Ana comprou uma
ferro. Ana comprou. Quem compra, comprou alguma coisa. Comprou o quê? Uma porta. De quê? De ferro. Isso aqui é um objeto direto, isso aqui é um objeto indireto, porque tem preposição. Então, este meu verbo aqui, ele precisou de 2 complementos para eu entender a frase. Se ele precisou de complemento, ele é um verbo transitivo. E eu tenho 2 objetos, um direto e um indireto. Então, eu completo aqui, ó, verbo transitivo, direto e indireto, tá bom? Então, esse aqui se chama verbo transitivo, direto e indireto. Acho que é isso, tá bom? Falamos sobre sujeito, predicado, predicado verbal, nominal, verbo nominal, sujeito simples, composto, oculto, determinado e inexistente. E fechamos nos objetos, direto e indireto. É só fazer a pergunta para o verbo, que é o mais importante da nossa frase, tá bom? Então não se esqueçam, vejam o vídeo 10.000 vezes, refaçam os exercícios. Segunda-feira a gente vai fazer mais exercício antes da provinha e qualquer dúvida anote que a gente tira ao vivo, tá bom? Então, um grande beijo e estudem, hein?